Bem, meus irmãos, então agora nós faremos a meditação na palavra do nosso Deus e eu gostaria que vocês abrissem o Evangelho do Médico Amado, capítulo 24. Evangelho do Médico Amado, capítulo 24, versículo 44 até o 53. O Evangelho do Médico Amado é o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 44 até o versículo 53. Perdão, mas eu anunciei errado aqui a leitura dos versículos 36 a 53. Não, vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 53. Acompanhe a leitura desse texto da palavra do Senhor. Diz assim: Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, que nós possamos sair daqui aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor e muito mais aprendendo a guardá-la em nossos corações e a praticá-la acima de tudo. Meus irmãos, algumas pessoas na história, elas são chamadas de famosas. Tanto é que quando a gente diz essa palavra famoso, famosas, você já começa na sua memória, algumas pessoas talvez já comecem a vir na sua memória em relação a ser um famoso. Por exemplo, você tem pessoas famosas pelos filmes. Então você o conhece não pela sua vida real, mas você conhece porque ele é famoso pelos filmes que ele faz. Por exemplo, Tom Hanks. Tom Hanks é famoso no meio dos filmes. É aquele que fez um Náufrago. É aquele que fez o que mais? Contador de histórias. Forrest Gump. Então você conhece o Tom Hanks. O Tom Hanks é famoso. E se nós formos pegar atores, atrizes, você tem muitas pessoas que são famosos pelos filmes. Assim como você tem famosos pelo esporte, assim como você tem famosos também pelos livros, pessoas famosas pelos livros, alguns autores bem conhecidos, mas você também tem pessoas famosas pela inteligência. Inteligência, que é uma coisa curiosa, porque a fama, ela pode vir de várias maneiras diferentes. Às vezes a fama vem de uma maneira tão superficial,
Porque você, o fulano e tal, mas por que ele é famoso? Às vezes é famoso por uma roupa que usou e virou famoso por causa da roupa que usou. Às vezes é famoso porque bateu em alguém, às vezes é famoso porque matou alguém. Depende da razão da fama das pessoas. Mas algumas pessoas na história são famosas e ficaram conhecidas pela capacidade intelectual, pela inteligência delas. E se você fala pela capacidade intelectual, pela inteligência delas, logo você começa a talvez vir alguns nomes na sua cabeça. Talvez não de agora, mas mais lá do passado, quem sabe há 1000 anos, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mesmo que esses homens estejam há mais de 2000 anos atrás, você já ouviu o nome deles em relação à capacidade de pensamento, em relação à capacidade de inteligência. Por exemplo, vamos ver se vocês já ouviram falar em algum momento desse nome aqui, Aristóteles. Querendo ou não, você já viu, já leu, já ouviu. Quem sabe não pegou um livro de Aristóteles, alguma coisa escrita sobre Aristóteles, mas quem sabe num filme, alguém comentando, na escola alguém falando. Aristóteles, logo vocês também já vão lembrar de outro, Sócrates. E talvez o mais famoso entre eles, Aristóteles, Sócrates, Platão. Que até nos desenhos das crianças, alguns desenhos trabalham às vezes mostrando Platão. Você pega um gibi muitas vezes que apresenta Platão. Mas esses nomes aqui, os mais famosos, eu coloquei os mais famosos pensadores, eles ficaram conhecidos na história pela sua capacidade intelectual, pela sua inteligência. Agora eu quero perguntar para os irmãos, o que eles têm a ver com a Bíblia? O que eles têm a ver com esse texto que nós lemos? Muito bem, meus irmãos. Será que esses homens com capacidade intelectual, esses homens inteligentes, não somente o Aristóteles, o Platão, o Sócrates, mas hoje homens inteligentes da nossa época, do nosso período, homens muito inteligentes, muito intelectuais, será que eles têm uma capacidade maior para compreender o Evangelho? Será que a mensagem de Deus ela é melhor compreendida pelas pessoas que têm uma capacidade intelectual maior, uma inteligência maior? Por exemplo, será que os filósofos, porque esses três que eu citei são filósofos, os pensadores, será que os pensadores eles têm uma vantagem sobre as pessoas que não são tão inteligentes, tão intelectuais como eles? A resposta não pode ser dada por nós. A resposta não pode ser simplesmente dada assim, sim ou não. A resposta tem que ser dada olhando para as Escrituras, observando o que as Escrituras nos ensinam, para que nós saibamos como a Bíblia fala que nós aprendemos, como nós compreendemos as coisas, como a mensagem de Deus ela é transmitida para as nossas vidas. E vejam bem, meus irmãos, se você parar para pensar, a pergunta então seria assim: quanto mais inteligente, mais fácil? Quanto mais intelectual, mais fácil para compreender a mensagem? Quanto mais simples a pessoa for, mais difícil é ela compreender? Olha que coisa curiosa. Se o Evangelho, a mensagem de Deus, fosse transmitida e ela dependesse de pessoas intelectuais, Jesus jamais teria procurado pescadores para serem aqueles que anunciariam a sua palavra. Na época em que Jesus viveu, na época em que o nosso Senhor esteve encarnado entre nós, haviam sim pessoas intelectuais. Haviam homens muito inteligentes. Homens como nós vemos mencionado nas Escrituras como Gamaliel. Eram homens inteligentíssimos. Se você ler na história, você vai encontrar homens que eram intelectuais. E você não lê nas Escrituras que Jesus foi procurar esses homens intelectuais, conversar com eles e dizer para eles assim: olha, eu vim procurá-los porque eu preciso anunciar a mensagem, e a mensagem ela precisa de homens muito intelectuais, muito inteligentes para que ela seja compreendida. Jesus não foi procurar os intelectuais da época. Jesus foi à beira do mar encontrar pescadores
e pescadores, curiosamente, não são conhecidos pela capacidade intelectual. Não são conhecidos por serem homens muito inteligentes. São conhecidos como homens simples. Homens que sabem sair de madrugada, homens que sabem pegar redes, homens que sabem o horário dos peixes, o tempo que é melhor para pescar peixe. É isso que eles sabem. Não são homens com capacidade extraordinária de inteligência. Desta maneira, Jesus já está nos ensinando que o Evangelho, ele não precisa da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de inteligência. Ele precisa, acima de tudo, do poder de Deus. Do poder de Deus, da ação de Deus em nossas vidas. Porque senão o Senhor só chamaria pessoas que fossem muito inteligentes. Mas o Senhor chama pessoas de todos os tipos. Todos os tipos. Mas todas elas dependem do poder de Deus. Nesse texto que nós lemos, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, Lucas está finalizando o seu Evangelho. E no momento que nós começamos a ler, no versículo 36 até o 53, Lucas está falando dos últimos momentos do Senhor antes de ele subir aos céus. Se vocês perceberam, dos 50 ao 53, Jesus sobe em ascensão aos céus. Só que no 36, onde nós começamos a leitura, o Senhor já havia ressuscitado. Então ele já havia trabalhado, já havia pregado, já havia feito os milagres, já havia sido morto, já havia ressuscitado e agora aparece para os seus discípulos. Só que esses discípulos do Senhor, pare para pensar comigo, esses discípulos do Senhor que estão aqui, que aparecem aqui, que Jesus está conversando, que ele chega para eles e diz assim, paz seja convosco, não são pessoas que Jesus conheceu agora. Não eram pessoas que Jesus conheceu naquele momento. Eram pessoas que há 3 anos atrás desse momento, foram pessoas que Jesus começou a chamar. Ele foi lá para Pedro, chamou o André, chamou o João, chamou o Tadeu, o Bartolomeu, e foi chamando aqueles que ele queria que caminhassem com ele. Olha que interessante. Eles começam a caminhar com ele. Com ele quem? Com o Senhor Jesus. Com ele quem? Com o Deus encarnado. Com ele quem? Com Jesus onisciente. Imagine você com essa oportunidade de caminhar com o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. 3 anos. Você com certeza veria, assim como eles viram, coisas extraordinárias. Por exemplo, esses discípulos que estão aqui viram o Senhor ir até Betânia e ressuscitar Lázaro. Esses discípulos que estão aqui participaram no momento que Jesus começa os milagres, transformando a água em vinho. Esses discípulos participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. Esses discípulos participaram, quase todos eles, participaram de quase todos os milagres. Eu digo quase todos porque tem milagres que o Senhor fez com a presença apenas de alguns. Por exemplo, a filha de Jairo, não estão os 12 juntos. Estão apenas 3, Pedro, Tiago e João estão com o Senhor. Mas é interessante que eles viram coisas extraordinárias, mas não somente viram, como ouviram coisas extraordinárias. Todas as pregações, todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo foram feitos para eles. Então, os evangelhos que nós lemos hoje, eles ouviram primeiramente, antes de nós. Não somente ouviram da própria boca de Deus encarnado, do Deus Filho encarnado, quanto eles tiraram dúvidas com o Senhor. Se você volta no Evangelho de Lucas, se você pega no Evangelho de Marcos ou Mateus, você percebe que em vários momentos eles tiram dúvidas com o Senhor, porque o Senhor fala e eles não compreendem. O Senhor ensina e eles ficam sem compreender. Olha que coisa curiosa. Jesus começa a contar a parábola do semeador, e ele vai contando a parábola do semeador, que uma semente caiu aqui, outra ali, outra lá, e no final da parábola, eles dizem para o Senhor, Senhor, qual é a explicação? Como entender? E Jesus então pega e começa a explicar para eles qual era o significado da parábola do semeador. Então eles não apenas tiveram a oportunidade de ouvir o Senhor, como eles tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com o Senhor. Nós temos a oportunidade de tirar dúvidas com o Senhor diretamente hoje? Não.
Hoje quem ensina a igreja é o Espírito Santo, ele conduz a sua igreja sim. Mas a presença física de Jesus, nós não temos a oportunidade que eles tiveram. Imagine quais perguntas nós faríamos do Novo Testamento ou da Bíblia para o Senhor Jesus Cristo se ele estivesse presente. Quem sabe alguém dissesse: Senhor, o Senhor poderia me explicar se o dilúvio foi parcial ou foi sobre toda a terra? O Senhor poderia me explicar como aconteceu isso, como aconteceu aquilo? Porque você estaria na presença do próprio Senhor. E eles tiveram essa oportunidade de estarem com o Senhor, tirar suas dúvidas, receberam explicações. Só que tem um detalhe curioso. No entanto, apesar de estarem com o Senhor durante 3 anos, apesar de caminharem com o Senhor, apesar de tirarem dúvidas, apesar de verem coisas extraordinárias, tem uma coisa muito interessante. Existem algumas grandes verdades que eles não conseguem compreender. Existem algumas questões que eles não conseguem entender, mesmo com Jesus falando, explicando, repetindo, tirando dúvidas, e mesmo assim, como a gente diz, não caía a ficha. Querem ver que coisa curiosa? Olhem comigo nesse texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. O que Jesus está dizendo para eles? Eu vou falar novamente. Porque ele diz assim: foi essas palavras que eu disse ainda estando convosco. Ele está dizendo que isso já foi falado. A pergunta é, meus irmãos, se já foi falado, por que o Senhor está repetindo? Porque existe algo, um ensinamento, uma fala do Senhor que precisa ser repetida. E o Senhor diz isso. E olha que coisa curiosa, versículo 44. Não somente o Senhor diz que precisa ser repetido, como ele diz assim: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas parece, se a gente não for ler outros lugares, parece que Jesus aqui vai falar para eles uma coisa nova. Mas não é uma coisa nova. A gente percebe pelas palavras. Foi isso que eu falei, estando ainda convosco. Olhem comigo, vamos voltar um pouquinho para nós entendermos o que eu estou dizendo. Volte alguns capítulos em Lucas, capítulo 18. Antes da morte do Senhor, antes da sua ressurreição, capítulo 18. Vamos lá? Versículo 31 até o versículo 34. Lucas, capítulo 18, versículo 31 até 34. Percebam como isso aqui se liga ao final de Lucas. Diz o seguinte no texto de Lucas 18, 31 a 34. Tomando consigo os 12, preste atenção, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o aceitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora olha o detalhe do versículo 34 que Lucas coloca. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhe encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. É extraordinário, porque o texto nos mostra algumas coisas curiosas. O versículo 34 diz: nada compreenderam. Como é que eles podem não ter compreendido nada, se Jesus foi tão claro para eles? Foi tão claro dizer assim: olha, eu vou ser entregue aos gentios, eu vou ser escarnecido, eu vou ser ultrajado, eu vou ser morto, açoitado, cuspido, vou morrer, ao terceiro dia ressuscitarei. E aí Lucas diz que eles não entenderam isso. Por que eles não entendem? Será que eles não entendem porque são pessoas simples? Será que eles não entendem porque diz que estão os 12 aqui, mencionados os 12? Será que eles não entendem porque eles não têm uma capacidade intelectual como Aristóteles, como o Platão, como, quem sabe, um Maquiavel ou um outro pensador? Será que eles não entendem por causa disso, porque são simples pescadores e são daquele tipo de pessoa que a gente precisa repetir várias vezes para que a pessoa entenda? Será que era esse o motivo ou o motivo não é esse?
Se fosse pela capacidade intelectual, então, meus irmãos, nós teríamos problemas sérios. Mas não é por causa da capacidade intelectual. Note o texto, que o texto diz claramente. No versículo 34 diz assim: eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. O texto claramente mostra que não é por causa da vontade deles, pelo querer deles. Eras-lhe encoberto. Eras encoberto mostra que não é uma dependência deles, não é um querer deles ou pela capacidade intelectual deles. Isto está sendo encoberto deles. Alguém por trás desse encoberto está não fazendo eles compreenderem até agora. Isso nos faz começarmos a entender o que nós precisamos fazer diante de Deus em relação àquilo que nós aprendemos. Nós na escola muitas vezes nos orgulhamos, nos sentimos muito orgulhosos porque nós aprendemos e nós pensamos assim: nossa, como eu sou inteligente, nossa, como eu sou capaz de entender essas coisas. Quando nós na escola muitas vezes fazíamos as provas e conseguimos aquele 10 e ninguém mais na sala conseguia aquele 10, a gente ficava assim de peito estufado e dizia assim: puxa vida, como eu sou melhor do que todos os outros. É assim que nós nos sentimos. Só que o texto diz que os 12 estavam aqui e nenhum deles compreendeu. Não compreendeu por quê? Porque o texto diz que o sentido do que Jesus estava falando era encoberto. Não dependia deles. A compreensão não dependia do querer do homem. A compreensão de grandes verdades não depende do querer do homem até nos dias de hoje, e sempre será assim. A compreensão das grandes verdades da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não dependem do homem, depende de Deus, para que o homem não se orgulhe. Para que ninguém saia da igreja batendo no peito e dizer assim: ah, hoje eu entendi muito bem o que o pastor falou, porque eu sou inteligente, porque eu sou intelectual. Negativo, meus irmãos. Se alguém sair da igreja e entendeu o que foi transmitido, o que foi pregado, entendeu porque Deus está nos mostrando, está nos revelando, abrindo o nosso entendimento. Olhem que interessante. Nós poderíamos olhar para o Lucas 24, voltando para o capítulo 24, nós poderíamos cair na falsa ilusão de que eles não entenderam porque eram pessoas simples. Eram pessoas humildes, pescadores, não tinham tanta inteligência, mas não. Vamos lembrar de alguns outros lugares das Escrituras a respeito do entendimento das Escrituras. Quando você vai lá em Romanos 3,11, não precisa vocês abrirem. Não precisa vocês abrirem. Romanos 3,11, Paulo faz um diálogo. Ele escreve mostrando as consequências do pecado. No 3,9, ele diz assim que todos os homens caíram debaixo do pecado. Todos os homens estão debaixo do poder do pecado. E a partir do 3,10 ele começa a mostrar qual foi a consequência do pecado. No 3,10 ele diz assim: não há justo, não há nenhum sequer. Ou seja, se todos caíram debaixo do pecado, então eu não posso dizer que nenhum homem é justo, porque todos os homens são pecadores. Mas no 3,11 ele diz assim: não há quem entenda. Ele começa o 3,11 dizendo: não há quem entenda. E ele mostra que o efeito do pecado sobre o homem é fazer com que o homem não entenda as coisas espirituais, as coisas que procedem de Deus. Ele mostra que isso é uma consequência do pecado, que o pecado atingiu a compreensão humana. É por isso que o homem não consegue entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Deus tem que agir para que nós possamos compreender essas grandes verdades. Por mais dita, por mais clara como o Senhor havia feito, o Senhor já havia falado para eles, já havia repetido para eles isso, mas eles não compreenderam. Isso tira todo orgulho de qualquer pessoa achar que ela é melhor, entende melhor, porque ela é mais inteligente. Olha que coisa curiosa. Quando você vai em Mateus 16, 17, e nós meditamos esse texto, acho que o domingo retrasado, onde Jesus diz assim: quem diz os homens que eu sou? Alguns dizem que tu és João Batista, outro Elias. E Jesus volta-se para os 12, volta-se para os seus discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? E o Pedro levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra o que Jesus disse para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, mas não foi carne, nem foi sangue quem te revelou isso. Olha que coisa curiosa.
Ele acabou de dar uma grande declaração de fé, mas Jesus fala para ele assim: Pedro, isso não foi entendido por causa do teu querer. Isso não foi entendido por causa da tua capacidade intelectual. Isso foi revelado para você. Ou seja, se você chegou a essa conclusão, isso foi uma revelação do meu Pai para você. E isso vai nos ensinando, olhando para as Escrituras, vai nos ensinando a nos comportarmos diante de Deus com humildade. Toda a igreja. Ninguém na igreja pode dizer: eu sou mais intelectual, eu sou melhor, entendo melhor. Por quê? Porque é o Senhor quem revela para todos. Da pessoa mais simples à mais intelectual, é o Senhor quem revela. É o Senhor quem vai ensinando. E nós observamos esse texto. Se você for a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, hoje pela manhã na escola dominical nós meditamos, Paulo escreve assim, dizendo que Deus enviou o seu Espírito e o seu Espírito é quem nolo revela. É o Espírito quem revela a verdadeira sabedoria que procede de Deus. Os mistérios de Deus outrora oculto, eles são revelados pelo Espírito Santo. Não são revelados por causa da capacidade intelectual, por causa da inteligência, por causa da sabedoria do homem. São revelados, são entendidos, são compreendidos por causa da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Para que ninguém se levante e se orgulhe na igreja do Senhor. Agora, meus irmãos, olha que coisa interessante. Quando você pega e lê o Evangelho de João, quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos o nosso Senhor aqui, poucos dias antes desse momento que ele está conversando com eles. E no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, no capítulo 14, o Senhor diz que o Espírito Santo ensinaria sobre todas as coisas. Quais todas as coisas? Sobre as coisas espirituais. E no capítulo 16, o Senhor diz que o Espírito Santo conduziria-os a toda a verdade. Ou seja, quem é que ensina, quem é que conduz a verdade? É o Espírito do Senhor. Isso não depende da inteligência e da capacidade humana. Depende da vontade do Senhor para que Deus abençoe a nossa inteligência e a nossa capacidade para que nós possamos compreender. É assim que a Bíblia nos ensina. O primeiro passo não é dado por nós. O primeiro passo é Deus trabalhando em nossas memórias e nossas capacidades. Então, olhem novamente para o texto de Lucas, agora Lucas 24. Olha que interessante. Versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus começa a falar para eles, porque é uma repetição. Se vocês olharem no 24, versículo 26 e 27, Jesus já havia feito isso. Olha que interessante. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus fez com eles? Não somente uma vez, mas mais do que uma vez. Jesus voltou no Velho Testamento, porque no Novo Testamento não existia naquele momento, e o nosso Senhor começa a pegar alguns textos que falavam a respeito dele. Textos quais? Talvez Jesus tenha aberto e dito: olha, vamos lembrar de Gênesis 3,15, quando há uma promessa ali para que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Vamos lembrar do que Moisés escreveu lá em Deuteronômio 18. Vamos lembrar do Salmo 22. Vocês lembram do Salmo 22? Vocês lembram do Salmo 2? Vocês lembram do Salmo 110? Vocês lembram dos profetas? Lembram o que Isaías disse no capítulo 53? Vocês lembram o que Malaquias disse? Vocês lembram o que Zacarias disse? E Jesus foi expondo para eles. Só que eles conheciam os textos, mas não compreendiam. Jesus havia falado, mas eles não tinham compreendido ainda. Agora, olhem que coisa curiosa. Volto a repetir. Seria por causa da capacidade intelectual deles? Seria por causa da simplicidade deles de serem pescadores? Não. Quando o Evangelho começou a chegar no Brasil, meus irmãos, o Evangelho chegou, eu vou pegar do século XIX, antes já teve tentativas do Evangelho ser pregado no Brasil. Eu falo do Evangelho da pregação reformada. Mas antes dos primeiros missionários chegarem, ou praticamente no mesmo período, no mesmo tempo, chegaram no Brasil chamados comportores.
colportores. O que eram os colportores? Que é uma palavra difícil de ser falada. Os colportores eram aquelas pessoas vendedoras de livros. Eram os vendedores de livros. Como você tinha no passado. Alguns, os novos hoje não lembram mais isso aqui. Mas alguns que viveram um pouquinho mais atrás vão lembrar que chegavam os vendedores na sua casa e batiam a porta e diziam: olha, você não quer comprar a Barça? A Delta Larousse? Não sei se pronuncia assim, mas vocês vão entender o que é. Você não quer comprar? Ah, quanto é? Olha, nós temos tantos volumes, vai sair por tanto, a gente pode dividir por tanto. E muitas pessoas compravam aquilo ali para os seus filhos, porque não existia Google. Não existia Google. Então, se você quisesse fazer uma pesquisa, quando eu estudei era assim, não existia Google. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou à Barça, eu vou à Delta Larousse. E muito mais lá, antes da própria Barça ser escrita, os colportores faziam isso com alguns livros. Estamos falando do século XIX, ou seja, 1801 a 1900. Até um pouquinho antes nós temos os colportores, mas vamos pegar o século XIX. E o que os colportores faziam? Eles passavam vendendo livros, mas levavam Bíblias. Levavam Bíblias. E no Brasil os colportores chegaram e começaram a ir para as cidadezinhas, vilas, passando e vendendo livros. E algumas pessoas pegavam e olhavam para as Bíblias, que era proibida, e perguntavam: e aquele livro ali? Ó? E aquele livro que ficou conhecido como o livro da capa preta? O livro da capa preta, aquele livro, aquilo ali é a Bíblia. Mas quanto é? Pessoas simples, pessoas que sabiam pouco ler, mas pediam a Bíblia e compravam a Bíblia, antes dos missionários e pastores chegarem. E essas pessoas compravam as Bíblias e começavam a ler a Bíblia na sua simplicidade, na sua humildade, e Deus, através do Espírito Santo, começava a abrir os olhos dessas pessoas para compreenderem a mensagem do Evangelho e se converterem, crerem em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Em algumas cidades do Brasil, quando os primeiros missionários chegaram, os primeiros pastores chegaram, já haviam grupos de 30, 40 pessoas que já eram convertidos através desse trabalho de pessoas simples que compravam Bíblias e começavam a ler, e Deus abriu o entendimento para que elas entendessem e crescem no Senhor Jesus Cristo. Não era preciso um pastor ou um missionário ali. Deus mesmo, através da iluminação dos olhos dessas pessoas, fazia esse trabalho. Uma vez, quando eu visitei Santa Rita del Pi, lá no Paraguai, eu conheci um senhor chamado Paulo, e ele me contou como ele conheceu o Evangelho. Sabe como ele conheceu? Através de uma pregação no rádio. Um homem muito simples, um agricultor, ouvindo uma vez uma pregação do rádio, passando ali pelas rádios AM, e ele parou numa pregação e ouviu a pregação, e Deus abriu seu entendimento. E era um homem muito crente, mas um homem muito simples, muito humilde. E eu não entendo hoje, porque algumas pessoas pensam que para entender o Evangelho é necessário que o homem seja inteligente. Se fosse assim, as pessoas simples não entenderiam a palavra. Mas Deus é quem dá o entendimento, Deus é quem dá a compreensão. Assim como deu para o seu Paulo lá no Paraguai, assim como para aquelas pessoas na época dos colportores, assim como para nós hoje, quem é que dá o entendimento? Quem dá o entendimento para nós hoje é o Senhor, para impedir que o orgulho humano, ele cresça e nos faça inchar o peito, achando que sobre as coisas espirituais depende da nossa própria capacidade. Por que eu estou falando tudo isso e pontuando bem? É para preparar todos nós para lermos o versículo 45. Todos nós, para nós olharmos o versículo 45. Porque lembram no Lucas 18, o que Lucas disse? Que o sentido daquelas palavras era-lhes encoberto. Nada entenderam, mas o sentido daquelas palavras era-lhe encoberto, mostrando que alguém está encobrindo. Existe alguém que está agindo. Agora olha o que diz no versículo 45, o que vai sendo mencionado no versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Só que quando você vai, aqui é um bom lugar, quando você vai ao original ele diz assim: e ele lhes abriu o entendimento. Extraordinário. Porque quando você vai ler direitinho aqui, vai compreender,
Basta você olhar o 44 e 45. O versículo não está dizendo que o entendimento deles agora conseguiu compreender. O versículo está dizendo que Jesus, que está explicando, abriu o entendimento dele para eles entenderem o que ele estava falando. Antes era encoberto, mas agora o texto está dizendo que agora Jesus abriu o entendimento deles, mostrando que essa compreensão da morte e da ressurreição dele não vem pela capacidade humana, mas é dada pelo Senhor. E vejam bem que é interessante, porque o Senhor acabou de dar uma prova nos versículos acima, acabou de dar uma prova que Ele está ali. Ele está ali. Você olha, veja que sou eu mesmo. Porque o Espírito não tem carne, não tem osso como vede que eu tenho. Ele está ali. Mas parece que existe alguma coisa neles que eles não conseguem cair a ficha nesse entendimento de ligarem a morte e a ressurreição dele com as Escrituras. E quem tem que fazer isso é o Senhor, explicando, mostrando e agora abrindo o entendimento deles. Para que ninguém se orgulhe, para que ninguém saia batendo no peito, eu sou mais esperto do que os meus irmãos, eu consigo compreender isso ou aquilo. Agora, para nós caminharmos para o final, meus irmãos, do texto, que eu penso que é maravilhoso o texto, após Jesus dar o entendimento para eles dessas grandes verdades, da morte e da ressurreição, porque o que o Senhor está fazendo? Ele não está dando apenas compreensão, Ele está fundamentando a morte e a ressurreição dele. A fé cristã não é uma fé não fundamentada. Quando eu digo não fundamentada, não é aquela fé inventada pela cabeça humana. O Senhor fez questão, depois da morte e ressurreição dele, de aparecer para os seus discípulos e dizer para eles assim: olha, lembra o que está escrito lá em Moisés, nos profetas, nos salmos? Ou seja, ele está fundamentando a fé, mostrando que o que aconteceu foi uma profecia, mostrando que a fé cristã não é inventada pela cabeça do homem, mas ela tem um fundamento. A fé tem um fundamento. E quando eles entenderam isso, vejam bem, quando o entendimento deles é aberto pelo Senhor Jesus Cristo, vem a missão. Porque quando você começa a compreender as grandes verdades, vem a missão. A missão é dada depois pelo Senhor. Logo após abrir o entendimento deles, o que o Senhor diz para eles? E lhes disse, olhem bem, abriu a compreensão e agora vai dizer para eles. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele dá a missão. Agora que vocês compreenderam, agora que vocês entenderam, agora que a fé de vocês está fundamentada, agora vocês precisam entender que isso precisa ser pregado para a remissão de pecados, para arrependimento, para a salvação. Vocês precisam pregar por todo o mundo, começando de Jerusalém, que é uma missão da igreja hoje. Ela continua valendo para hoje. Quando nós começamos a entender as grandes verdades da palavra de Deus, é uma missão da igreja anunciar essas grandes verdades onde nós estamos. Até mesmo onde nós não estamos, mas nós podemos transmitir. Hoje há uma facilidade muito grande para transmitir as verdades. Você pode conversar com alguém daqui e lá na China. Você não precisa ir lá, mas você pode transmitir as grandes verdades, explicar as grandes verdades que eles acabaram de entender. Porque se nós entendemos, por que nós não falamos? Se nós entendemos que o Senhor morreu, ressuscitou, cumpriu as Escrituras, por que nós não falamos? Por que nós não pregamos? E o Senhor, logo após dar compreensão para eles, Ele dá a missão. A missão é dada para a igreja. Vejam bem, nós estamos falando aqui há quase 2000 anos atrás. Só para vocês entenderem a importância disso, a importância de pregar, de falar essas grandes verdades. O que estava acontecendo aqui nas Américas, nesse momento em que o Senhor está conversando com eles? Será que já tinham moradores aqui na América? Será que já tinham povos morando aqui na América, aqui no nosso Brasil? Será que existiam pessoas já morando aqui? Sim. Se você for ler na história, você vai descobrir que já existiam pessoas morando por aqui. E é interessante porque essas pessoas, olha que coisa curiosa, essas pessoas, elas acreditavam que precisava acalmar os deuses. Quando chovia, quando dava um terremoto, quando dava ventos muito fortes, ou chuvas, tempestades muito fortes, esses povos achavam que eles tinham que acalmar os deuses. Mas o que eles faziam para acalmar os deuses? Eles pegavam geralmente virgens
e crianças para matarem, sacrificarem, pensando que iriam acalmar os deuses. Eles não entendiam que o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, desceu, viveu, pregou, morreu, ressuscitou, e é Ele que deve ser adorado. É Ele que nós devemos entender. A fé deve estar nele. Essas pessoas adoravam o trovão, adoravam o mar, adoravam rios, adoravam animais, adoravam o sol e a lua. Nesse mesmo momento que o Senhor está conversando com eles. Então, qual é a importância deles compreenderem e começarem a cumprir a missão de explicarem agora o que caiu a ficha para eles? Para tirar essas pessoas que estavam na cegueira, tirar da cegueira e agora o Evangelho iluminar os olhos dessas pessoas. Iluminar para que elas compreendessem que não precisam matar virgens, que não precisam matar crianças, que a ira de Deus é retirada sobre as pessoas quando nós conhecemos a Jesus morto e ressurreto. E eles receberam essa missão do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para encerrar nesta noite, essa palavra que nós não vamos meditar em todo os versículos, porque senão a gente ficaria mais tempo aqui ainda. Mas vamos parar nessa parte da compreensão, depois de compreender a missão. Agora, existem algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Preste bastante atenção. A Bíblia também condena o entendimento sem prática. Porque aqui há um erro muito grave das pessoas quando a gente fala de compreensão, entendimento do Evangelho. Muitas pessoas pensam que isso só fica na capacidade intelectual. Ou seja, sai da porta e diz assim, não, hoje eu entendi tudo. Alguém pergunta para nós o que ele falou. Aí, ele falou isso, e a pessoa tem uma boa memória. Então ela sai e ela lembra de tudo que foi falado, ela tem uma ótima memória e ela cai no erro de pensar assim, não, eu entendi, então foi Deus que me deu esse entendimento e agora eu sou um crente melhor. Só que ela não pratica. Não existe prática. Você fala, como eu falei no domingo passado, você fala sobre não guardar ódio, ela entende muito bem, mas ela continua com ódio no coração. Você fala sobre o perdão, ela entende sobre o perdão, mas ela não perdoa. Você fala sobre orgulho, ela entende sobre orgulho, mas ela continua orgulhosa. Então, esse tipo de compreensão do Evangelho é condenável, porque não é a compreensão correta. A compreensão correta é você entender, mas Deus trabalhar em sua vida para que você pratique o que você tem entendido. E isso é compreensão verdadeira. Porque se você observar no texto, o que acontece depois que eles entenderam? Jesus dá ordens para eles. E eles obedecem às ordens do Senhor. Não é uma compreensão sem prática, é uma compreensão com prática. Ou seja, a igreja do Senhor precisa compreender, mas precisa praticar. Porque tem muita gente que pode citar toda a Bíblia. Não, eu sei toda a Bíblia. O Jô Soares é um homem que lê as Escrituras e menciona em várias entrevistas dele, ele menciona as Escrituras, mas ele não crê assim como nós cremos. Ele não crê nas verdades da Escritura. Mas é um homem que conhece. Então não é só uma questão de compreensão, de entendimento. Acima de tudo, é uma questão de prática. E você observa que a igreja, aqui as pessoas, os discípulos, eles ouviram do Senhor que eles seriam testemunhas, que o Senhor cumpriria a promessa, que isso vai acontecer em Atos 2. Ele vai até Betânia, abençoa aquele povo, sobe, enquanto ele vai subindo, ele vai abençoando, e depois o texto diz o seguinte, no versículo 52 e 53. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. É prática. É prática. Não é só compreensão, mas é prática. Nós entendemos grandes verdades, agora nós estamos esperando a promessa do Senhor, mas eles estão louvando, adorando o Senhor, praticando aquilo que eles estão vivendo. Isso é a mensagem real do Evangelho. Ela não depende da capacidade humana, da capacidade intelectual. Se nós tivéssemos hoje a oportunidade, se eu tivesse a oportunidade de estar pregando para Aristóteles, Maquiavel, ou será lá Platão, Aristóteles, ou Sócrates, eu não pensaria assim, eu vou pregar e agora ele vai entender nessa noite e ele vai se converter. Eu oraria para o Senhor dizendo, Senhor, abra o entendimento de Sócrates, abra o entendimento de Aristóteles, abra o entendimento de Platão, para que eles compreendam as tuas grandes verdades.
Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo que hoje atua na igreja, faz como tu fez com os discípulos. Abre o entendimento deles, abre a compreensão deles, para que Aristóteles, Sócrates e Platão entendam a tua palavra, entendam as tuas grandes verdades e o Senhor converta aqueles corações. E eu saberia e sei que isso só acontece pelo poder do Senhor, pela obra do Senhor, pela obra do Espírito Santo na igreja. Assim nós devemos crer, para que não sejamos orgulhosos, mas que nós, assim, quando nós compreendemos dessa forma, nós entendemos e damos glórias a Deus, agradecemos a Deus. Assim, você observa que a Bíblia menciona em todos os textos. Lembra o salmo que o Samuel leu, 119? O salmista dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Mostrando que isso procede do Senhor para entendermos as grandes verdades. Que Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos, que nós possamos sair daqui alegres, contentes, e que durante a semana a gente possa ler a Bíblia e pedir que Deus nos ajude, nos dê compreensão e muito mais que a gente também possa praticar. Assim nós pedimos e nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.